Opcha, Tevam Bartale, salve salve galera, vamos nesse vídeo falar um pouco sobre a espiritualidade cigana, a forma como o povo cigano se conecta com o divino, com Deus, a forma como sintoniza com a força espiritual, além das questões corriqueiras e triviais do dia a dia, mas o aspecto profundo da existência, que é a conexão com aquilo que vai além dessa consciência mortal, mas que acessa o absoluto, o eterno, o imortal, tá bom? Então, desde já vou pedir para você se inscreve no canal, se você gosta dessa proposta de conhecimentos esotéricos, divinatórios, tarô, cabala, astrologia, numerologia, também sobre a cultura, sobre a egrégora cigana, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e deixa o seu like para expandir essa mensagem por aí, então, no YouTube e levarmos, então, essa mensagem de evolução, expansão e ascensão de consciência, tá certo? Bom, dentro da espiritualidade cigana, a gente tem uma premissa básica, que é a tradição e, ao mesmo tempo, podemos dizer assim, a universalidade. Então, a tradição cigana ela é muito firme dentro dos seus preceitos, da sua realidade, dos seus padrões. A questão é que, conforme o tempo vai passando, as tradições espirituais, de forma geral, vão se adaptando. Então, por exemplo, até mesmo o cristianismo, o hinduísmo, entre múltiplas linhagens espirituais, foram assim se adaptando por uma questão de tempo mesmo, de avanço cronológico do tempo que exige isso. Então, as tradições espirituais estão se adaptando. Não é tudo daquela forma rígida do passado, porque a cultura cigana ela é muito rígida nos seus padrões. Isso não apenas dentro da espiritualidade, por exemplo, casamento. Casamento de cigano com mulher que não é cigana é uma coisa terrível para o clã, uma coisa assim sujeita a deserdar aquele então que casou com uma mulher que não era cigana. Então tem várias questões assim bem rígidas que são próprias de um tempo mais antigo. Conforme o tempo vai surgindo, anos 80, Woodstock, essas coisas, houve uma quebra muito grande em alguns padrões de segmento de doutrinas, de caminhos, de determinada atividade de forma geral, que nem necessariamente seja espiritual, para que coubesse então essa capacidade de ser mais maleável, tá certo? Então, quando eu falo tradição, eu digo que o povo cigano ele é muito voltado para a egrégora cigana em si. Então, os ciganos ele trazem assim uma pegada um tanto espírita, mas diferente do espiritismo deixado por Chico Xavier aqui e por Allan Kardec. Então, é um espiritismo que cultiva principalmente a conexão com os guias e mentores ciganos. Aí estamos falando do cigano Vladimir, da cigana Carmen, da cigana Madalena, entre muitos outros. E cada cigano representa uma propriedade energética. Por exemplo, o cigano Vladimir, ele traz uma energia de musicalidade, de majestosidade, porque ele é o rei cigano, então ele representa a radiância, sabe? Para você iluminar, para você, assim, ter bastante luz para distribuir. E da mesma forma, por exemplo, o cigano Artêmio é um cigano da linha do conhecimento. Então, o conhecimento sobre as artes divinatórias, esotéricas, as cartas, a leitura de mão, tudo isso é do domínio do cigano Artêmio, por exemplo. Então, o magnetismo, a sexualidade, o poder de atração, a cigana Madalena trabalha muito isso, por exemplo. Então, de acordo com o que queremos no momento, a gente entra em sintonia com o cigano que está associado ao princípio energético que queremos desenvolver na nossa vida naquele momento. E a chefe, a comandante de toda essa falange espiritual, uma falange é um grupo de pessoas, símbolos, crenças, ideologias, energias afim. Então, uma falange cigana vai trabalhar alguns preceitos básicos que eu vou comentar com vocês. Santa Sara seria a comandante dessa falange, no caso, o espírito de mais alta hierarquia, porque dentro de um grupo espiritual sempre existem, então, hierarquias. Então, quando temos a falange cigana, falamos especialmente de liberdade. Você se libertar de tudo aquilo que impede você de viver a verdade do teu coração, porque o cigano ele segue seu coração, ele segue seu caminho, ele não se apega. Então, por vezes eu quero viajar
mas eu tô apegado a essa pessoa. Não, isso não é coisa de cigano. O cigano ele não se apega, tá certo? A não ser que eu amo muito a pessoa mesmo, né? E nesse caso eu ainda poderia levá-la comigo, mas por minha escolha eu quero ficar aqui. Entende? Não é porque assim eu quero viajar, mas eu tô apegado e não tá legal, essa relação tá tóxica, entende? Então, a liberdade, até mesmo assim, ó, a liberdade em relação à opinião que alguém tem para com a tua vida, sabe? Então, alguém tem assim a opinião de que você deveria seguir tal carreira, que você deveria fazer tal coisa, não importa. Para o cigano isso não importa. O cigano faz o que ele quer, né? Ele vai para onde ele quer. E outro aspecto muito forte, além da liberdade, eu diria que a liberdade é o ponto central, né? Um caminho de libertação de tudo que você, libertação de tudo que impede você de seguir a tua verdade, a verdade do teu coração. E aí temos também a sabedoria magística mística, no sentido de a espiritualidade cigana procura buscar conhecimento dos elementos da natureza e se conectar muito com a natureza. A conexão com a natureza é base também, porque o cigano ele vê Deus no mar. Para o cigano, o mar é uma entidade, a lua é uma entidade. Os ciganos eles têm toda uma ritualística de acordo com a fase lunar. A fase lunar então é nova, é determinadas ações, trabalhos que são feitos. Aí crescente é outros, cheia é outros e minguantes são outros. Dentro dessa proposta de conexão com a Lua, temos todo um calendário de festividades. Então, assim, os casamentos dos batizados sempre na lua cheia, por exemplo, né? Então, a conexão com as forças da natureza, com os elementos da natureza, os astros, as estrelas, os planetas, por isso que os ciganos cultivam o conhecimento esotérico da astrologia, por exemplo, porque sabem que de acordo com o posicionamento dos corpos celestes dentro do sistema solar, a influência nas suas emoções, no clima, em tudo muda, é natural, porque é o aspecto macrocósmico da existência. Então a minha realidade microcósmica é impactada de acordo com o aspecto macrocósmico, os astros, também os números, cada data propriamente tem os seus auspícios, tem as suas energias peculiares e particulares de acordo com a numerologia da data e os diversos símbolos que estão atrelados à data. Por exemplo, você vai pegar uma data de um santo, a energia do santo está muito colocada dentro dessa proposta, né, de tudo que representa aquela data, não é? E da mesma forma, a gente trabalha essa universalidade. Isso é uma coisa que eu comentei logo no começo do vídeo, estou retomando agora, porque hoje em dia a gente tem uma abertura muito grande. Muitas linhas espirituais se mesclam. Há um tempo atrás era muito difícil a gente, inclusive, e o fanatismo é terrível, gente. Olha, independente de qual seja teu caminho espiritual, não se torne fanático. Não é porque você chama Deus de um nome que a pessoa que chama de outro nome está errado. São diferentes cenários, figurinos, ritualísticas, porém o princípio divino é imutável. E ele está em tudo. Então, mesmo religiões monogâmicas como poligâmicas, é o princípio divino, entende? Porque a gente tem multis realidades, múltiplas culturas. Então, não cabe, faz já parte do caminho de desenvolvimento espiritual o não julgamento, o não ofendimento dos seus irmãos de acordo com o que eles pensam, de acordo com o que eles acreditam. É muito importante levar isso em consideração. E o cigano, por ser um povo viajante, ele está sempre entrando em contato com culturas distintas. Ele leva muito fortemente a sua, né, que vai então entrar em sintonia com as propostas que eu comentei, mas ele entra em contato com outras. Então agora mesmo eu estou em viagem e estou aqui num templo espiritual onde eu estou gravando esse vídeo que tem as suas propostas, né, e que conecta muito comigo também e que eu, digamos, estou tendo experiências muito significativas nessa passagem. Então, quando o cigano ele está na estrada, ele entra em contato com o templo dos mestres ascensos, com o templo do Santo Daime, ele entra em contato com os índios e a espiritualidade indígena, ele entra em contato com a igreja, das múltiplas vertentes da igreja cristã, inclusive, independente propriamente do cenário, ele vai preservar suas tradições. É muito forte para o cigano isso, mas ele conserva essa abertura. Porque dentro do povo cigano, por mais que o povo cigano seja muito julgado, muito
condenado por vezes, faz parte, acontece, infelizmente. O povo cigano, ele não paga na mesma moeda, ele não julga ninguém, sabe? Então ele está aberto a aprender com todos. Isso é um aspecto muito importante, essa abertura a aprender com todos. Isso na atualidade, porque se você pega as tradições ciganas antigas, os ciganos eram fechados, o acampamento fechado, e não entrava tanto em contato, por exemplo, com igrejas evangélicas ou cristãs ortodoxas. Por quê? O cigano ia ser esculachado se fosse lá, sabe? Por causa disso. Porque tem todas aquelas lendas urbanas que o cigano é ladrão, que o cigano é malandro, que o cigano rouba criancinha. E aí essa propagação de mensagens aí faz então o cigano se fechar um pouco mais, principalmente os mais antigos, porque no tempo de Jesus, assim, a galera já era super perseguida por ser cristã, né? Agora pensa, há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, a galera já era perseguida pra caramba. Até enfim, coisas assim bestas, a pessoa queria viver de música, a pessoa era considerada assim, esse cara quer música, esse cara é vagabundo, tudo mais, não quer trabalhar. Então, pensa assim no povo cigano que tem toda uma cultura de trabalho com a arte, com a música, com as cartas, né, com a leitura de mão, as artes divinatórias, cênicas e circenses em alguns casos e esotéricas, né? Então, poxa, vai ser completamente rechaçado, por isso que o povo cigano então se fecha um pouquinho nesse sentido, né? E muito da adoração ao divino através da arte, então a dança para ser ofertada ao divino, a música para ser ofertada ao divino, isso também é muito forte dentro da cultura cigana. E os ciganos, né, a falange espiritual cigana atua como direcionadora dos caminhos, auxiliando todo aquele que quer então realizar sábias escolhas para a sua jornada, no sentido de que compreender quem é, o que veio fazer nesse mundo e orientar seu caminho para essa direção, pois é só quando seguimos a verdade da nossa alma, o propósito do nosso coração, que a gente realmente encontra a verdadeira alegria, que está em sintonia com o povo cigano. O povo cigano ele trabalha a energia da alegria, assim como da liberdade e da conexão com a natureza, também a alegria, sabe? Então não é aquela espiritualidade num ritual cigano, não tem essa de a gente ficar muito sério, assim, sabe? Às vezes a gente fica assim, dependendo do templo que a gente vai, a coisa é séria, assim, e tudo mais, né? No povo cigano é todo mundo dando gargalhada, é todo mundo assim, é muito feliz e tudo mais, dançando, a expressão livre expressão. Eu quero chorar, eu choro mesmo, eu quero gritar, eu grito, eu quero cantar, eu canto, sabe? Então o povo cigano ele repudia todo tipo de repressão, sabe? E então a alegria de se expressar, de ser. E o amor de poder seguir a tua verdade, seguir o teu coração. Isso também é muito forte dentro da cultura cigana. Podemos ainda colocar juntamente a esses valores de sabedoria, liberdade, alegria, prosperidade, a questão do mergulho profundo nas energias da natureza. Então, para o cigano, tudo é magia em conexão com a natureza. Então, eu tomo banho de mar é magia. Estou tomando banho é magia. Eu estou passando pela estrada é magia, porque o caminho, já tem a carta do baralho cigano, a carta do caminho, isso também já representa a magia, tá certo? Então, a conexão, o estilo de vida, viver a magia, também faz parte da espiritualidade cigana. Então, o cigano está sempre fazendo encantamentos, entende? Ele estuda as propriedades daquela erva, daquele cristal, a cor daquela vela, qual é o fundamento por trás daquela cor. Então, hoje eu vou de vermelho. Por quê? Porque tem uma energia que eu quero trabalhar. Vou ligar uma vela vermelha diferente de eu ligar uma vela amarela. Tá entendendo? Então, utilizar esses conhecimentos místicos, espirituais, esotéricos, divinatórios também para a aplicação, né, da magia da vida. Enfim, galera, eu vou ficando por aqui. Agradeço muito você que contemplou esse vídeo. Vou pedir novamente, se você não deixou o like, deixa o like, me ajuda nessa missão de expandir a força do povo cigano e desta mensagem de luz e de evolução, expansão, ascensão da consciência, para que todos então sintonizem com o caminho, com a verdade de suas almas. Vou também deixar aqui a divulgação do meu curso de cartomancia e magia cigana. Você pode conferir o link aí na descrição. Se você quiser aprofundar, lá eu falo de todos os guias espirituais ciganos, conduzo práticas vivenciais meditativas com música e tudo mais, né, para
você sintonizar com os teus guias espirituais ciganos, compreender quais são os teus guias, né? Porque cada pessoa, quando entra dentro dessa egrégora cigana, estando encarnada na matéria, possui determinados mentores que já passaram pela Terra, mas que agora trabalham apenas no plano espiritual. E aí você vai descobrir, né? Nesse curso também vai aprender a fazer magia, os instrumentos de poder cigano, o leque, o punhal, as cartas, né? Vai aprender a jogar as cartas, tanto utilizando o significado simbólico e imagético da carta, como também numerológico, o significado astrológico. Cada carta conecta, né, com um signo, um planeta na astrologia, cada número tem um significado. Da mesma maneira, os naipes que estão associados aos elementos da alquimia, né? O naipe de copas lá que está associado à água, o naipe de paus que está associado ao fogo, por aí vai. Então, fica o convite, você quer aprofundar, né? Vamos falar muito sobre a cultura cigana também dentro desse curso, aprofundar na cultura cigana e transformar a sua vida através da sabedoria cigana, quem sabe se tornar um cartomante, né? Porque é um curso de formação, né, para você aprender a viver a magia e a cartomancia como estilos de vida e quem sabe até mesmo trabalhar com isso e prosperar através disso, auxiliando outros irmãos a resolverem os seus dilemas, as suas dúvidas, e terem então o direcionamento do caminho rumo à realização da prosperidade, da alegria e do amor através do seu direcionamento com as cartas, beleza? Então, as cartas ciganas são um instrumento da verdade, da evolução, da ascensão, da expansão, da consciência. Pois bem, galera, desejo a todos, então, muita luz, muita alegria, muita paz. Até um próximo vídeo.